Vamos lá, galera, boa noite. Estamos falando diretamente de Pirassununga ao vivo. Essa gravação vai ficar disponível no feed. Vocês, enquanto isso, vão me falando se estão me ouvindo bem, me vendo bem, através dos comentários. Vamos lá. O assunto de hoje é um tabu. O assunto de hoje eu estava ensaiando como é que eu ia falar, vendo se ia agradar, vendo se ia desagradar. Só que já é da premissa a instalação na realidade. Já é um pressuposto de quem está vendo esse tipo de conteúdo que a gente está conversando. Então, a gente não vai procurar agradar. A gente vai tentar e vai conseguir explicar o entendimento que existe por trás da palavra liderança. A palavra liderança, ela é uma virtude, uma qualidade de uma pessoa, de um personagem, que é o personagem, o líder. E o que é o líder? Não é aquele que comanda, é aquele que vai na frente, é aquele que se testa, que morre primeiro, que mostra o caminho. Então, ele sabe o caminho, ele já é educado naquele caminho, o líder, ele percorre o caminho. Aquilo que ele propõe, aquilo que ele prega é algo que ele faz, que ele percorre, e ele convida e ele forma novas pessoas a participarem daquele caminho. Esse é o papel do líder, por definição. Boa noite, Ana Paula, tamo junto aí. Então, estou trazendo aqui 3 visões, 3 abordagens diferentes da mesma situação, da mesma palavra, da mesma interpretação da palavra liderança, vista pelas pessoas de quarta camada. Então, para quem está por dentro aí das camadas de desenvolvimento e suas motivações da pessoa, que tem a ver com o grau de amadurecimento pessoal, a gente está dando a abordagem diferente de acordo com a linguagem, de acordo com a situação que a pessoa consegue interpretar. Então vamos lá, Daniela. Então, o papel do líder, a situação de liderança interpretada pela pessoa na quarta camada. A liderança é externa à pessoa da quarta camada. A pessoa que está instalada na quarta camada de personalidade, ela tem a liderança fora dela. Ela por si só não se reconhece uma líder. Olha que maluco. Obrigatoriamente a figura do líder é externa, é outra pessoa. É a situação de insubordinação, às vezes, que é o limite da discordância da palavra liderança para alguém da quarta camada. Quando ela não aceita, inclusive, que a gente fala sobre vitimismo, a gente fala sobre enfraquecimento da pessoa quando ela está na quarta camada, está falando sobre baixa performance, está falando sobre diversas limitações emocionais, como consequência limitações físicas, sobrepeso, fraqueza, doenças, baixa resistência, baixa capacidade de atividade. Então a liderança é um fator externo à pessoa da quarta camada. Por isso, quando tocado no assunto a alguém da quarta camada, por instinto, por reação natural, existe uma tendência a essa pessoa querer rejeitar o assunto. Ela não vai querer conversar sobre liderança, porque ela vai sentir uma coisa chamada pressão. E a pressão, quando ela vem externa, ela tende a diminuir mais ainda o indivíduo. Fala, Leozão. Seja bem-vindo aí. Então, a pessoa instalada na quarta camada, tendo um líder como outra pessoa, um personagem externo, ela se vê pressionada, ao invés de motivada. Olha que interessante. É papel do líder transformar essa pressão externa em pressão interna. A condução
de acordo com questionamentos assertivos que a gente vem falando, com modelagem e com o exemplo do líder. Essa que é a contribuição do líder, que a gente já vai falar já na quinta e na sexta camada. Isso daí que vai mudar e vai mudar a aceitação da pessoa de quarta camada. Até então, a pessoa de quarta camada é alguém que precisa de liderança. Ela não é líder por si só. Ela é fraca para ser líder. Ela não tem opinião, ela não tem força suficiente para liderar. Que seja um pequeno grupo. Só que ela não tem opinião, nem força, performance. Ela trava. Então ela precisa. Se ela não consegue liderar, ela vai ser liderada. Ela precisa ser líder naquele determinado assunto. Nós não estamos falando de espectro amplo da vida. Nós estamos falando de... Vamos falar de... Aproveitar que o Leozão está aí. Vamos falar de jiu-jitsu, por exemplo. Se eu não sou forte o suficiente para liderar no jiu-jitsu, obrigatoriamente eu vou ter que ser um liderado. Eu tenho que entrar num grupo, participar daquele grupo e modelar e procurar aprender com o líder do grupo. Só que aí a gente expande, a gente pensa em outras situações cotidianas do dia a dia. A gente percebe isso em ambiente de trabalho. Quando existe a questão da liderança, a necessidade, mas às vezes não existe liderança em si, existe chefe, existe só a questão de hierarquia, mas sem liderança. Isso faz muita falta, porque aí a pessoa de quarta camada, que a gente está fazendo a visão aqui da quarta camada, a pessoa da quarta camada percebe mais pressão ainda. E insubordinação é resultado disso, e ela ainda tem alguns questionamentos que ela começa a apresentar. Por exemplo, isso é serviço do meu chefe. É o primeiro tópico que eu anotei aqui. Quando ela não quer fazer nada a mais do que foi pedido ali, às vezes nem dá conta de fechar tudo aquilo que foi pedido e passa a bola para cima. Isso é serviço do meu chefe. Ela não tem liderança nenhuma, por exemplo. Então ninguém vê, não preciso fazer nada mais que isso. Você nunca vai ver uma pessoa de quarta camada fazer um over-delivering, entregar mais do que foi pedido. Não vai ver. A pessoa de quarta camada ela é fraca, ela economiza energia, ela está na zona de conforto por definição. E cansa demais, dói. Pessoas de quarta camada estão sempre querendo descanso e evitar a dor por causa da fraqueza, por causa da mentalidade, do tipo de mentalidade. Ela não quer se exercitar e passar pela dor para se fortalecer. Exatamente isso, Leozão. Falando sobre força e sobre técnica. Exatamente. Então, essa visão da quarta camada, do indivíduo de quarta camada sobre liderança, a mensagem que eu queria passar é um questionamento sobre como é possível a visão de liderança ser uma visão que ela é externa ao indivíduo, algo que deveria ser intrínseco do indivíduo, para cada um ter a sua capacidade de liderar a própria vida no começo e depois liderar a sua família. Porque um pai lidera a família nos atributos de pai e a mãe lidera a família nos atributos de mãe. Então um não compete com o outro. Todo mundo deveria saber, pelo menos, sobre como anda a sua liderança. Só que quando você fala sobre liderança para alguém do nível de quarta camada, é um assunto que é um tabu. E essa pessoa não quer conversar sobre isso, porque é algo extrínseco a ela. Não faz parte nem do vocabulário cotidiano dela. Olha que maluco isso aí. Então, liderança agora na pessoa, no indivíduo de quinta camada de desenvolvimento humano. A pessoa que está na quinta camada, ela já tem outra pegada. Ela já se enxerga líder. Porque ela tem objetivo e ela tem realização, ela tem motivação suficiente para se ver e se enxergar como líder. Ela já tem um pequeno histórico de realizações. E é uma pessoa que está visando engrossar o histórico de realizações. Ela se desafia.
e se testa. Isso é uma atitude de pessoas diferenciadas, pessoas que buscam os próprios desafios. Não estou falando de desafios simples. Contextualizem, viajem e expandam o pensamento quando a gente diz desafio. Porque a pessoa que busca desafios, ela, por definição, ela sempre está aumentando o desafio dela. Se ela manter o desafio constante, para de crescer. Então a evolução, o autoquestionamento de como anda a evolução da pessoa é um desafio. Isso aí é uma característica de pessoas de quinta camada. Pessoas que buscam a própria performance. Colocam o seu trabalho em prol de crescimento. Pessoas de quinta camada. Objetivo, realização. Desafio e teste. Agora vamos lá, mais um. Competição. A pessoa de quinta camada, ela não tem vergonha nenhuma de expor os seus resultados. Porque mesmo que forem falhos no começo, eles estão sujeitos e passíveis de evolução. É outra pegada de resultado. Não é aquele boletim vermelho que você tem vergonha de entregar. Isso é coisa de quarta camada, de fraqueza. É aquele boletim vermelho já meio amarelo com alguma verde lá que você tá vendo, ó, tô ficando bom nesse negócio. É outra pegada. Isso é papo de quinta camada. Hoje eu tô na faixa branca, mas daqui uns dias você vai ver, eu já tô contando as aulas, vai ter qualificação para trocar de faixa. Nós vamos para cima. Nós vamos engrossar a equipe, nós vamos melhorar isso aqui e tal, e vou ficar bom. Hoje você tá vencendo em tal golpe, aproveita aí os dias aí, que daqui uns dias não vai ter mais isso. A evolução, a motivação de quem está na quinta camada é autodesenvolvimento, autoconstrução, desenvolvimento de força. Força, entendam força como qualidades, virtudes, habilidades, tudo que puder derivar da palavra força, de fortaleza, que vai derivar como estabilidade. Quanto mais fortaleza, mais estável, menos opiniões externas vão abalar. Doideira isso aí. Apetite concupiscível, que a gente tocou já no assunto da quarta camada, que é a abertura, abre mão de realizações em prol de prazeres do corpo. Tudo que for sensorial, dos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão, tal. Tudo que for sensorial e der prazer, pessoa de quarta camada, fraca, vai tender a esse prazer. Pessoa de quinta camada já vai puxar mais para o apetite irascível, não concupiscível. O irascível é o apetite de realizações. É aquele cara que na troca de faixa do jiu-jitsu vai ter que ficar 3 dias fazendo um detox, não sei do que lá, sem refrigerante, não sei quantos whey por dia para fazer aquele BCA funcionar. Tô viajando aqui no exemplo, né? Só que ele tem um apetite da realização. Ele não tem preocupação com o como. Vai ter o torneio, nós vamos tudo para São Paulo e precisa estar 9 quilos mais leve, não sei o que, já vamos acertar esse peso, tem 30 dias para fazer isso e tal, e não tá nem vendo como. O apetite de realização da quinta camada é muito forte. Esse indivíduo só está vendo o resultado, só está vendo o desafio, ele tem objetivo, ele realiza. Esse é o cara da quinta camada. E vai, para tudo na vida. Saúde, performance, dinheiro, família, o que ele puser como objetivo, ele vai para cima e realiza. Apetite irascível. Vai que vai. E onde entra a liderança isso? A liderança, por definição, como encabeçamento de comunidade, como arrastamento, não está intrínseca na mentalidade de quem está na quinta camada. Só que o comportamento tá. Boa parte do comportamento, pelo menos. Toda a questão do comportamento de autolapidação faz parte. Realização também faz parte.
Ele não entra muito na questão do serviço. Isso já é sexta camada. Não entra em ensinamento, não entra em convite, em propostas e fazer desafiar os outros, mas se desafiar. Então, a quinta camada não é uma camada amadurecida o suficiente para deixar de ser egoísta, para ser mais contributiva, que contribui mais para a sociedade. Só que já é uma camada que é muito útil, porque inconscientemente ele já serve de exemplo. Ele já arrasta inconscientemente. Porque ele não está nem ligando, ele está cuidando da vida dele. Hoje, agora, hoje, agora, hoje, agora, para corpo, alma e espírito. Então ele já está de corpo e alma já. Porque quando ele baixa o download do espírito, aí ele vê que não é por ele o negócio. Aí expande, pega em todo mundo. Então a quinta camada, que é a camada de desenvolvimento da personalidade, que busca o desenvolvimento, a performance e a fortaleza, ela exibe, ela apresenta a liderança de uma maneira intrínseca. Só que não apresenta a questão da contribuição e do serviço. Ela é inconsciente, ela é como resposta automática. Aí agora a gente vai para a sexta camada. Às vezes, a pessoa não precisa bater e zerar todos os recordes da vida na quinta camada para passar para a sexta. Eu não bati todas as minhas performances e não virei milionário e não fui dono de grandes fazendas e grandes empresas para já perceber que o lance era contribuição, era serviço. Às vezes eu já pulei antes de fase. Esse é o apetite da sexta camada. Serviço. Amor no sentido de serviço. Contribuição. Além do amor na visão do sentimento, como qualidade de sentimento. O amor na doação, na dedicação, no tempo de qualidade, em todas as suas linguagens. Tempo de qualidade, palavras de afirmação, presente físico, agrado, afeto e tudo mais. Motivação da sexta camada é a motivação própria e completa quase completa, vai. Não vamos deixar completa não, porque tem a sétima camada. Cuidado com o número 7. O número 7 aparece muitas vezes nas escrituras, é um número complexo de ser analisado. Ele é o número da plenitude. Quando você chega no sétimo nível, é outra pegada. Então, por mais que a filosofia do professor Olavo vai de 1 a 12, as camadas, é isso aí, Leozão. Por mais que a filosofia do professor Olavo vai de 1 a 12 no desenvolvimento das camadas, a quarta, a quinta e a sexta, que são as mais comuns de se ver, a 7 já é a camada onde o indivíduo está espiritualizado. Então aí a conversa muda. Eu não tenho propriedade para falar sobre sétima camada. Só que aí a gente finaliza aqui a sexta camada como quase tudo, vai. A gente vai deixar para a liderança como sétima camada, só que na sexta camada você já vê a liderança como qualidade intrínseca, que a pessoa está trabalhando em si para ser cada vez melhor e cada vez se expandir, comunicar isso e levar essa mensagem, ter os seus resultados, contribuindo com a sociedade, com o seu grupo. Uma vez que ele está contribuindo de propósito, que esse é o motivo principal das tomadas de decisões dele, esse indivíduo está em serviço, ele está em ensinamento, ele está em exemplo e ele está em formação, ele está em recrutamento. Recrutamento é uma palavra-chave. Recrutamento
está relacionado em tirar as pessoas da zona de conforto com uma proposta, não como uma invasão de doutrina cultural, colonização, mas uma proposta de benefício. O senso da participação de grupo que é gerada num recrutamento promove um benefício, um crescimento muito forte no indivíduo. Então, o seu líder que te recrutou, ele teve resultado, ele teve benefício suficiente, ele já é forte, ele não precisa de você. Mesmo assim, ele investe tempo da vida dele em formação de novos membros do grupo. Vejam o quanto isso é importante. O fortalecimento de novas pessoas que, enquanto fora do grupo, estavam margens, né? As margens do grupo, marginalizados, portanto, sem senso de pertencimento algum de grupo. Quando você põe uma pessoa para dentro do grupo, ela se fortalece. Ela faz parte da família. Quantos grupos a gente vê por aí que é bem-vindos à nossa família? Já vão para o grupo do WhatsApp, já estão lá, tira foto junto, todo mundo já põe o kimono junto, tá da mesma cor, agora tira foto, agora posta. Fortalecimento. Quando o líder investe tempo e serviço e trabalho no ensinamento, na formação e no recrutamento de novas pessoas, novos membros da comunidade, aí a gente está falando de sexta camada. Quando essa é a motivação, vai além do benefício próprio. Quando ele estava motivado pelo benefício próprio, ele estava em quinta camada. Quando ele enxergava a liderança como uma fonte de pressão externa, ele estava em quarta camada ainda, e ele não se via puxado, ele se via empurrado. O quinta camada ele vê-se puxando ele mesmo. E o de sexta camada ele vê os outros puxando dele. E ele se doando. Toda a questão da contribuição, do ensinamento, do exemplo e tudo mais, de resultados. Então, fica de lição de casa. Que resultado que a gente tem, que a gente procura evoluir nele, expor esse resultado, e recrutar novos membros do grupo, pro grupo, na questão de conhecimento, de ensinamento, de formação, de aprimoramento e tudo mais. Vejam que é outro nível de liderança. São 3 níveis totalmente diferentes. No primeiro, a pessoa não enxerga e não consegue compreender, porque está externo. No segundo, ela só consegue enxergar nela mesma. Fala, Lucão. Direto de Campinas? Lucão e a Fernanda. Tamo aí. E na sexta camada, esse senso de contribuição é muito grande. Isso é o que motiva mais de tudo. Importa-se pouco com o resultado pessoal. O senso de serviço é muito forte. Isso é o líder quase propriamente dito, que a gente vai deixar para falar o dia que for falar de sétima camada de espiritualidade. Aí talvez tenha uma live só para isso. E boas notícias ainda para vocês, ó. A live de hoje fica curta, 11h15. Fica por isso mesmo. 3 visões diferentes aí dos níveis de liderança para quarta camada, quinta camada, sexta camada. Bora lá? Até amanhã, galera. Valeu!